Estamos de volta com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre publicidade infantil e como lidar com ela. Participe com a gente no 31 99642 8473. Eu já tenho participação lá de Juiz de Fora, daqui a pouquinho vou ler pra gente. Mas antes disso, Viviane, a publicidade, ela é o grande mal a ser combatido desse consumismo? Então, eu acho que a publicidade, ela influencia. Isso, né, todas as pesquisas e todas as teorias da comunicação dizem que a influência é real. Ela pode ser positiva ou negativa. Porque além dela ser informativa, eu também posso ter uma marca que comunica valores positivos, né, que leva consciência, que leva informação. E pode ser negativo no sentido de estimular um consumo excessivo, principalmente, né, no público infantil, de levar também, às vezes, uma informação falsa, né, ou, enfim, de manipular a informação. Isso acontece, né? A gente tem alguns mecanismos de controle disso, mas isso acontece. Só para me girar um pouquinho, assim, quando teve aquela polêmica do CONAR, em que a publicidade não poderia ser diretamente para a criança, né? Jaqueline, Roneide, o que vocês pensam? Assim? Vocês acham que uma propaganda como do Hot Wheels, que passa no Discovery Kids o tempo inteiro, você acha que aquilo ali tem uma influência Muito, não tem como não ser direto com uma criança, né? Aquele ali é um assunto que ela gosta, aquele ali é o desenho que ela assiste, como não vai ser direto para ela? E é um brinquedo que ela não vai montar, né? Porque montaram uma propaganda que é um negócio sensacional, né? Na hora que o menino tira aquele trem, mas não era aquilo que estava na propaganda. Isso é. Então, assim, eu acho que a propaganda está aí, né? A televisão faz parte do cotidiano da criança, né? A criança passa mais, às vezes, do que 1 hora por dia, né? Então, né, vale a pena rever isso. Por que a criança está passando muito tempo, né? Vamos o pai também, né, começar a controlar o horário, né, de tempo que a criança está passando em frente a uma tela e isso, orientar. A questão é orientar. Conscientização, né, dos pais, eu acho que é importante. Por exemplo, qual que é o exemplo que a criança está tendo, né, nesse momento, né? É o que ela está assistindo na TV, o que ela está vendo. E ali, infelizmente, ela vai ver muita coisa que não é legal. Tem coisas positivas? Tem. Mas, assim, principalmente criança, tem uma tendência para pegar o negativo, né? Às vezes das coisas, assim, em relação ao estímulo à violência, a questão do consumismo de alimentação, coisas que não são saudáveis, até causando hoje o aumento da obesidade infantil. Então, assim, o modelo também, né, na sociedade, modelo de beleza também, então, através também da publicidade, da televisão, isso, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que ficar atento, a família também tem que ficar realmente atento. Tempo de assistir televisão, isso daí é importante que os pais tenham essa consciência de que... 5h30, a média da criança brasileira. Isso é muito tempo. A criança, ela tem que vivenciar outras coisas, principalmente, vamos pegar das pequenas, né? Elas estão ali para elas experimentarem a parte corporal, tanta experiência bacana, a parte social com outras crianças também. E aí, quando ela fica de frente para uma televisão, né, na frente de um jogo, ela passa muito tempo assim, ela está perdendo todo esse convívio, todas essas experiências positivas. Mas eu insisto em algumas coisas que são recorrentes dos consultórios, né? Assim, o sujeito mora num lugar onde ele não tem segurança para deixar o filho dele brincar na pracinha, porque a pracinha ela está dominada pela violência, né? Ele não tem condição, por exemplo, de ir a um clube com essa criança com frequência. Então, o menino está muito preso dentro de casa ali. Eu estou propondo uma pergunta de $1 milhão, né? O que fazer nesse contexto? Porque o menino está em casa e a única janela para o mundo que ele tem é a televisão. Nesse momento, talvez os pais, né, eu acho que o que esses pais podem fazer com essas crianças, né? A criança, é importante que ela brinque, que ela tenha o tempo dela. Mas se os pais não têm tempo de incentivar, de estimular, às vezes até de sentar um pouco com eles para poder fazer isso,
trazer esse filho para perto dele, até para as atividades domésticas mesmo, né? Vivenciar coisas do dia a Vai dia. estimular até mesmo a parte criativa da criança. Vamos inventar um jogo, vamos fazer massinha, vamos, sabe? Não precisa ser em frente à TV, né? Não precisa sair de casa também para divertir. Pode usar ali a imaginação. Viviane, por favor. Assim, eu acho também que, assim, eu fiz pesquisa com crianças, né? Justamente para... A pesquisa tinha um foco em tentar medir o impacto da propaganda nas crianças. Eu senti, a gente percebeu, é um dado da nossa pesquisa, a gente fez entrevista, fez grupo focal com crianças. As crianças, elas têm hoje uma implicância com propaganda, o formato tradicional. Muitas responderam assim, eu não gosto de propaganda porque interrompe a programação e eu vou dormir mais tarde. Quer dizer, eu quero assistir alguma coisa, eu não posso porque eu tenho que dormir, porque fica tarde. Coisas dessa natureza, né? Então, na verdade, a gente está lidando também com um cidadão do século XXI, que é uma criança que ela nasce com perfil na rede social. Então, assim, ela tem uma dinâmica de assistir televisão, ela vê menos televisão, assim, ela tem uma média muito grande de tempo de televisão, mas, primeiro, ela não fica só na televisão, que é uma diferença da nossa geração, por exemplo, né? Tem um grau muito maior de dispersão, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Tem também uma interação forte em redes sociais, em jogos, né? E tem também uma interação muito grande com o colega, essa questão da influência do meio, né? A influência de um para o outro também é muito interessante. Então, isso apareceu muito nas nossas pesquisas. Jaqueline, Roneida, no consultório de vocês, pais estressados, pais ansiosos, crianças são estressadas e ansiosas também? Comportamento é aprendido, né? Então, os pais ali, muitas vezes é o espelho para o filho, né? Você está vendo e você vai imitar aquele, a gente fala que vai modelar, né, aquele comportamento. E muitas vezes a criança ansiosa, você pode perceber, está tendo alguma coisa ali em casa. Criança geralmente segue padrões, né? São os padrões familiares, porque é o primeiro exemplo, né? São as primeiras experiências que eles têm. Então, na realidade, são esses pais que vão estar passando muita coisa. Às vezes a gente chega, né, criança em consultório, às vezes, com a demanda, né? Meu filho está bem ansioso, eu preciso de trabalhar isso com ele. E quando você vai observar na família, são pais extremamente ansiosos e que eles não percebem que eles passam aquilo para os filhos. Mas a gente tem, quando tem algum comportamento da criança, a gente percebe, sim, essa questão nos pais e aí é importante que se trabalhe isso. Jaqueline, olha que pergunta bacana, direcionada para você. Gostaria de saber da doutora Jaqueline se o consumismo de informação em demasia que a internet trouxe pode desencadear precocemente psicopatias, como no recente caso de um adolescente de 12 anos que mata uma coleguinha de 9, atrocidade. Foge um pouco do tema, eu acho que não foge não, Aline, mas é que tal notícia é chocante, a Aline lá do Juiz de Fora. Consumo de informação, consumo de produtos, né, leva a esse tipo de mal mental? Não, então, aí nesse caso desse adolescente já é um transtorno, né, que a gente fala, em adolescente a gente não pode diagnosticar ainda um transtorno de personalidade, mas ele, né, tinha várias características antissociais. Para você, né, ser um antissocial, vai depender muito da sua criação, né, do meio que você vive, né, dos traumas que você teve. Então, nesse caso, assim, uma psicopatia, eu não creio que, né, a influência da mídia, né, possa levar diretamente. Talvez, assim, um pouco indiretamente por causa da violência e tal, mas a psicopatia não. Mas pode desenvolver outros casos, por exemplo, transtorno de ansiedade, né, transtorno depressivo, porque ali é isso, né, tá muito a imagem, o consumo, muitas vezes, né, a criança, ela tá ali num ambiente que não tá com uma condição financeira que possa estar comprando, por exemplo, um tênis da moda. E aí o colega de sala tem, os colegas de sala têm, por que que eu não tenho? Então, pode gerar outros transtornos. Agora, uma psicopatia, eu acho que, assim, do meu ponto de vista, não. O que fazer quando esse menino está identificado, triste, mas o pai é um pai valoroso, a mãe é uma mãe valorosa, de ação bacana nas pastorais?
como que é possível, Aneida, tentar pegar um caso como esse, bacana esse exemplo que a Jaqueline colocou. O menino tá triste porque ele não pode ter o tênis. A primeira coisa é ouvir, né? Saber se a tristeza realmente vem desse não ter o tênis ou se a tristeza vem de algo lá para trás. Às vezes é uma criança que não soube ou não ouviu não na vida. É uma criança que talvez não tenha lidado com as frustrações necessárias que é importante que as crianças tenham. Né, nesse momento da formação, né, lidar com frustração é importante para o crescimento, para o fortalecimento da personalidade da criança, né? Então, esse pai ele tem que estar atento a tudo, até para fazer uma autorreflexão também, né? Como que eu posso ter contribuído e como que eu posso ajudar meu filho daqui para frente? Porque não significa que um comportamento que eu tive lá atrás, eu preciso de continuar repetindo esse comportamento. Então, na hora que tem um problema desse, liga-se uma luzinha de alerta, né? Viviane, sabe o que é bacana? De ser psicólogo e estar na comunicação há 2007, há 12 anos, é que muitas vezes a comunicação ela está disposta a promover, a fomentar, a discutir. E, na verdade, é fantástico isso que a Ronilda colocou aqui agora. Nós somos os profissionais do não, né, Jaqueline? Nós somos os profissionais que ensinam os pais a falar assim, olha, não dá tudo não. Fala não. Não tenham medo. E o limite também é uma forma de você estar demonstrando seu amor, né? Com certeza. Você está colocando ali o que é bom para o seu filho, né? Com certeza. Deixa eu caminhar para mais um intervalo. A gente vai ter tempo no quarto bloco para poder falar disso. E você? A quantas anda o não junto do eu te amo que você fala pro seu filhote? Fique com a gente, até daqui a pouco.